Sejam bem-vindos a esse vídeo que vai falar sobre um desafio de emagrecimento que nós fizemos para você que está aí querendo emagrecer de forma saudável. Eu e a Fernanda acabamos de encerrar um desafio secreto de emagrecimento, onde a Fernanda perdeu mais de 10 quilos de gordura e 5 quilos na balança. Eu acabei perdendo também 5 quilos na balança e grande porcentagem de gordura, então foi um emagrecimento muito saudável. E aqui a gente vai contar para vocês como que a gente conseguiu fazer isso, porque nós somos as pessoas que gostam de comer, né? E antes de tudo eu quero apresentar para vocês a Fernanda, para vocês entenderem um pouquinho quem nós somos. Oi, gente, eu sou a Fernanda, amiga da Carol, né? E eu acho bem legal a gente comentar, né, Carol, que eu sou mãe de 2 meninas, né? E tô na 2ª gestação, por enquanto. Pra quem não sabe, eu quero umas 4, 5, mas esse é detalhes muito íntimos sobre mim, né? Mas enfim, e a minha bebê já tá com 6 meses, né? E além da nossa questão da dieta, um detalhe que eu acho que agora me veio na mente, assim, né? A Maitê também é a PLV, né? Então é uma dificuldade, assim, vamos dizer assim, ó. Ai, você tá vendo aqui esse vídeo. E aí você me diz assim, ai, mas a Carol não teve filho. Ai, mas a Carol não tem alergia, né? Então é fácil pra Carol. Não, a Fernanda teve, tal, alergia e 2 bebês. Então, se deu pra Fernanda e pra Carol, também, né? Vai dar pra você. E assim, é muito interessante falar que quando a gente iniciou o nosso desafio, a Maitê, ela tava com 4 meses, né? 3 meses. Então assim, ela fez o desafio com o bebezinho pequeno, dando mamar. E a gente vai contar um pouquinho como que foi esse desafio, né? Começou com um dia a gente sentada, eu tinha acabado de fazer um mês da dieta da Nutri e já tava fugindo da minha dieta. Comendo, a gente tomando um café e comendo que a gente ama fazer e isso. Eu também, né? Eu também já tava com a Nutri. Já tava com a Nutri, é isso. Aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E até a Fernanda começou a me contar que tu já tinha tentado várias vezes iniciar a dieta também e não conseguia manter. Várias. Eu tinha feito... Não, e tipo assim, né? Batia foto e esperava ver o depois, né? Tanto é que quando a gente começou esse desafio, eu não bati foto, tá? Eu fui bater a foto, tipo, acho que um mês depois do desafio, porque eu disse, eu não vou bater outra foto sem ter um depois. Eu só vou, qualquer coisa eu pego as anteriores. Mas, tipo assim, ó, não acreditava que eu ia conseguir, porque a gente tinha tentado mais de 4, 5 vezes, sabe? É frustrante. Era, né? Agora não. Então, até na conversa tu me falou vários nutricionistas incríveis que ela tinha se consultado e tal, e ainda não tinha conseguido o resultado significativo. E a gente chegou à conclusão na conversa que a gente era viciada em comida. E que o nosso problema não era não ter um nutricionista, não era não ter acesso à academia, o nosso problema era o vício em comida. Então eu comecei a trazer algumas soluções dos livros que eu li e falar pra Fernanda, ó, a gente tem essa opção, a gente tem aquela opção, e ela começou a dizer, acho que essa opção não faz muito sentido pra mim, essa opção tu faz. lembra alguma que a gente falou que não ia dar? Tipo, eu trouxe. Porque a gente sentou e começou a levantar assim, vamos bolar um plano juntas, né? Foi. E vai dar certo. Vamos nós duas que nós vamos conseguir. Vamos fazer um plano. E aí eu sei que tu foi trazendo várias. Tu lembra alguma das outras que tu trouxe? Eu trouxe a ideia da propaganda, né? Que o Tony Robbins faz. De fazer uma propaganda pra sua mente, ficar imaginando como que tu ficaria no resultado. E aí tu falou assim, não, essa é a opção. Não dava certo. Eu acho que uma nutricionista uma vez já tinha falado pra mim. Tipo, visualiza você assim, bonitona. Mas esse negócio não vou cansar, não adianta, pra mim não vai dar certo. Vamos, tenta outra. Qual a outra alternativa? Daí tu foi e a outra alternativa foi uma alternativa, assim, bem controversa. Que eu li no livro do Hábitos Atômicos, que é a alternativa de você colocar uma punição pra caso você não cumprir o desafio. E aí, nisso foi onde a gente iniciou a organização do nosso desafio, que foi colocar uma punição. E a gente começou a pensar. Eu olhei pra Fernanda e falei assim, tá, o que seria de pior se a gente não cumprisse com a dieta? E a gente começou a jogar as ideias. Foi. E só que assim, essa punição tinha que ser uma punição que a gente não fosse fazer nem a pau. Porque, tipo assim, ia dar vontade de comer,
Com certeza, na primeira semana a gente ia ligar uma pra outra e falar, eu tô mal, ó. E a gente ia fazer dividir Ia uma se pra outra, concordar, né? não, então tá, então vamos. Mas aí a gente disse, não, né? Vamos pensar em numa algo. coisa. E foi difícil pra chegar Foi no negócio. difícil, a gente foi falando várias ideias até que a gente chegou na primeira ideia, que é uma ideia bem controversa, que é a ideia de que a gente... Não se assustem, tá? Não se assustem. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, não desliguem o vídeo depois que vocês entenderem o negócio. Porque deu certo, né, amiga? Deu super Deu certo. A gente não fez o negócio. Quase. Não, a gente Quase. não precisou Mas- passar pela punição, porque a gente cumpriu o desafio. E essa é a parada, a punição tem que ser assim, né? Tem que ser tipo uma coisa que tu não vai. Tem que ser algo que tu não quer nem a pau. Então, a gente começou a pensar e a gente pensou na ração da Lalinha, que Lalinha, é minha cachorra. a cachorra da Fê. Que é bem velhinha. É uma Doente. cachorrinha bem velhinha. E não podia ser a ração do pacote. Teria que ser a ração que ela babou, né? Então, Ração babada da Lalinha. caso a gente não cumprisse com o desafio, a gente tinha que comer a ração babada da Lalinha. E eu vou dizer que foi muito eficaz, porque às vezes eu tava almoçando em algum lugar e aí não tinha um docinho fit pra eu comer, né? Não tinha essa opção. E aí eu ficava, ai, que vontade de comer um doce, que vontade de comer um doce. E eu pensava, não, ração da Lalinha, ração da Lalinha. Tu via? Tu imaginava Eu imaginava a baba da Lalinha, eu imaginava a baba da ração. E isso me fez não descumprir o desafio. E essa foi uma das regras que a gente colocou pro desafio. E aí depois a gente colocou pra amenizar também uma regra positiva. Como é que foi isso? Mas uma coisa que é pra gente também deixar claro pra eles, que no final a gente fala, volta as regras certinhas, né? Isso a gente E vai a pessoa já disse, vocês estão falando aí, não me falaram esse desafio, vocês criaram desafio. Esse desafio a gente criou e vai disponibilizar pra vocês, tá? E vai dar certo, vocês vão conseguir fazer, tá? Isso, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o desafio certinho pra caso você queira fazer com a sua amiga, você consiga realizar o desafio. Isso, então não se preocupe, veja até o final que vai dar tudo certo. Assista até o final, porque a gente vai contar também como é que foi essa experiência, porque o processo de emagrecimento, ele não é um processo somente de deixar de comer aquilo que você gosta, ele é um processo muito emocional também. Então, a gente vai contar como foi a experiência pra vocês esses 3 meses que a gente passou, pra que você consiga realmente entender como que vai ser o seu processo. Isso. Né? Amiga, e conta pra eles assim, qual foi o momento mais difícil no meio do processo, assim? Pra mim, o momento mais difícil foi o momento que o meu emocional pegou muito. Eu não me lembro nem a causa agora do que foi, mas foram momentos assim que eu realmente surtei, né? E eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ir num psiquiatra. Eu cheguei nesse limite. Eu também cheguei. Só que aí que tá o negócio. Como nós estávamos em dupla, eu já tava no meu limite e aí eu fui falar com a Fernanda. Ou tu veio falar comigo? Não sei, mas uma foi falar com a outra e as duas estavam na mesma situação. E as duas estavam na mesma situação. E acho que isso foi a principal ajuda, assim, a gente se entender, né? E eu olhava pra Fernanda, passando pela dificuldade, eu pensava, nossa, mas ela tem 2 filhas e ela tá conseguindo, eu não posso não conseguir, né? E isso nos manteve muito firme aí durante esses 3 meses, assim, nessa parceria. E o fato de alguém, tipo, cara, ela tá passando pela mesma coisa. E isso eu achei muito bizarro também. Porque, tipo assim, a gente somos pessoas completamente diferentes, vivências diferentes, estilo de vida diferente. E a gente tava tão unida no propósito que parecia que a gente tava passando pelas coisas juntas. E foi muito bizarro. Porque era tipo assim, uma semana de propósito, as duas querendo psiquiatra. Foi assim, pra vocês terem uma noção. Mas então não devemos fazer. E isso que eu acho que é legal a gente também destacar, né? Que eu reparei, eu consegui observar que a gente camuflava muitos sentimentos com comida. Totalmente. Tipo assim, hoje eu tô meio triste. Então eu vou lá e vou comer uma coisa gostosa. Então eu mereço comer alguma coisa. E o meu problema maior, assim, em relação a quando eu tô mal, não é nem a comida que eu quero comer, é a quantidade de comida, né? Que aí eu realmente exagerava na quantidade pra gerar esse conforto emocional. Mastigando ali, né?
E como a gente tinha punição, a gente não tinha essa opção. E aí a gente teve que lidar com os B.O. E aí a gente teve que lidar com as questões emocionais ali pra aprender a aliviar de outras formas, né? Resolver os problemas, na verdade. Entender, pá, por que eu tô sentindo isso? Qual é a raiz, né? Por que eu tô querendo comer? Por que o fato de eu não comer agora... Tipo assim, eu tô nutrida e assim, gente, a dieta da Carol ainda é um pouco mais rígida, né? A minha, como eu amamentava, tipo assim, eu comia super de boa. Eu não passei fome de jeito nenhum. Eu comia muito, tipo, bastante comida. Mas eu comida, também não sabe? passei fome. E tipo assim, ó, cara, eu tenho nutrientes, eu tenho alimento. Não é fome. Não é fome. O que eu tô querendo, tipo assim, por que eu quero tanto comer, sabe? E eu via que assim, ó, eram emoções. Eu queria comer minhas emoções. E eu não queria lidar com elas, né? Não queria enxergar o problema e resolver o problema, né? Então a gente teve que olhar para os nossos problemas, resolvê-los de outras formas. E foi incrível, porque pela primeira vez na vida eu descobri que eu consigo resolver problemas sem comida. Isso é uma chave poderosa, né? E outra, né, que a gente consegue se relacionar com as pessoas sem comida. Sem comer o que todo mundo tá comendo, entendeu? Porque, tipo, a gente eu viajei pra Gramado, né? Foi. Tu viajou também? Eu viajei na primeira semana. Eu fui pra... Garopaba? Fui pra Garopaba. A gente fechou o desafio, eu fui pra Garopaba. E aí eu já me Uma arrependi. viagem de família. Droga, o que eu me Nas viagens. Então, assim, foram 3 meses. Então, foi uma vivência de várias nuances ali. E deu jeito, né? E Deu certo. Deu certo. E aí eu lembro assim, ó, uma coisa que eu acho legal a gente destacar, né? Que naquele dia que a gente resolveu fazer, a gente se sentiu bem maluca. Mas era uma maluca com outra maluca. Tipo assim, tá, beleza, eu tô maluca, mas a gente junta, né, a unidade, a questão de estarmos juntas, eu acho que fez um diferencial absurdo. Fez totalmente. E tipo... Ter alguém do teu lado fazendo a dieta. E eu sempre pensava na Fernanda, assim. Então eu pensava assim, nossa, que ruim que vai ser eu pegar uma colherzinha a mais de arroz e eu ter que ligar pra Fernanda e falar, vou ter que comer a ração da Lalinha. E outra coisa que a gente botou nas regras era que não podia falar pras pessoas, né? Porque a gente, além disso, a gente tinha que lidar com não ter que justificar. Tipo, por que eu não tô comendo? Porque eu escolhi não comer. A gente não podia dizer assim, porque eu fiz um propósito com a minha amiga e não sei o quê. Tipo, a gente não podia falar. Essa foi uma das regras que a gente colocou. E eu acho que essa regra foi muito positiva no sentido de que foi um desafio muito maluco que a gente fez, né? De colocar essa regra da ração da Lalinha. E eu acredito que se a gente tivesse espalhado desde o começo que a gente fez, talvez a gente teria duvidado do desafio. Sempre que alguém questionasse, né? Eles, mas pra quê? Bobice, era capaz de a gente ceder, né? Era capaz de a gente ceder. Então acho que foi muito importante esse processo de a gente não contar e seguir o desafio e contar somente quando terminasse o desafio. E eu acho que também é uma coisa que às vezes que eu percebi, né? Que às vezes a gente tá num lugar e todo mundo tá comendo e tu come pra agradar as pessoas. Eu tenho muito isso, de comer para agradar as pessoas. E aí isso detonava nas outras vezes que eu tentei fazer dieta, eu tentei cuidar e comer saudável. Porque, tipo, eu pensava assim, a pessoa vai ficar triste comigo porque eu não tô comendo, mas eu vou ficar triste. Mas eu não pensava que eu ia ficar triste depois por eu ter comido e não ter conseguido, né, manter o corpo saudável. Eu não pensava em mim. Eu só pensava no que a pessoa ia sentir por eu não estar comendo aquilo que ela quer. Essa regra foi ideia da Fernanda de não contar pra ninguém, porque eu sou a pessoa que já quer sair falando pra todo mundo, né? E me ajudou justamente nesse sentido, de aprender a me posicionar nessas situações e entender o quão importante era seguir aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Não, e essa regra eu achei crucial. Porque eu acho que talvez a gente não teria mantido 3 meses se não tivesse essa regra. É verdade, que loucura. Foram regras, assim, muito específicas. E teve uma regra muito engraçada que a gente colocou, que a gente falou assim, a gente é muito amiga.
e pode ser que a gente tenha pena uma da outra no meio do processo e desista e fala assim, não, tudo bem, vale a pena comer uma coisinha. Come por isso, ai, tu tá triste mesmo. Tadinha e tal. E aí a gente decidiu colocar jurados ali, fiscais, pra acompanhar e dizer, não, ela realmente tá seguindo o desafio. E aí a gente pensou, quem vai ser os fiscais? Tinha que ser pessoas que iam cobrar da gente. E ser Que pessoas não iam ceder a nossa chantagem emocional. que não iam ceder a nossa chantagem emocional. Então nós colocamos os nossos maridos como fiscais. Piores pessoas pra colocar. As piores pessoas. Piores pessoas, porque vai estar contigo todo dia, né? Não tem como. E ele via, né, o que tava comendo, o que não tava comendo. Então a gente fez um grupo e colocou nós e os nossos maridos nos grupos pra eles serem os fiscais. E acho que isso também foi bem legal. Foi. Porque tinha alguém realmente ali observando e fazendo parte desse processo. Porque se o meu marido não tivesse fazendo parte desse processo, talvez ele também não entenderia. Porque ele teve que fazer, querendo ou não, uma dieta comigo. Porque ele tinha que comer a comida que eu comia. Se a gente ia sair pra comer, não era qualquer lugar que eu poderia sair pra comer. E aí... Meu marido comia. Na minha frente tudo. Não, ele comia também. Não, assim, mas tipo, tem lugares, tipo uma pizzaria. Eu não poderia ir numa pizzaria. Ah, sim, Daí não dá pra ir. Sim, entendi. Ele teve que abrir mão de alguns lugares, né? Ele teve que abrir mão. O sushi, pra mim, era muito difícil. Eu consegui incluir sushi na minha dieta, mas era uma quantidade muito pequena de comida aí. Não ia dar... Aí eu ficava com pouca saciedade e aquilo me incomodava. Eu não quis ir em sushi de jeito nenhum. E outra regra que a gente colocou é que não podia ter uma refeição livre. Foram 3 meses sem refeição livre. 3 meses sem refeição livre. A gente podia contar a caloria, né? Isso. Mas não ter uma refeição livre. No caso, uma refeição que abordasse a caloria maior do que aquele dia. Exato. E isso foi bem maluco, assim. Mas no fim foi o que me ajudou muito também a criar o hábito de me alimentar saudável. Isso foi uma das coisas que eu tinha pedido, né, amiga? Porque eu já tinha feito dieta na outra vez que eu tinha ganhado a minha primeira bebê. E eu tinha perdido, assim, um peso considerável, né? E eu já sabia que, tipo assim, eu tinha que pesar tudo que eu comia. E eu não podia sair, porque quando eu saía, pra voltar pra mim era muito difícil. E aí pesava muito emocional e tudo mais, era mais difícil. Então, como eu queria manter os 3 meses do desafio, eu tinha que ficar assim. Sim, e pra mim, assim, ficar sem a refeição livre foi aprender a me divertir sem ter a comida, sem estar conectado à comida. Porque se tu tivesse a livre, tu ia só se divertir no dia da livre. Tu só vai se divertir no dia da livre. Então chegava no final de semana, a minha diversão no final de semana sempre foi sair pra comer alguma coisa. Entendi. E aí, de repente, eu não tinha mais essa opção diversão no final de semana, não tinha essa diversão. E isso começou a pegar muito no nosso emocional também, porque a gente ficou, cara, a gente tá ficando sem prazer na vida, porque um dos nossos maiores prazeres era comer. Né? E aí a gente começou a encontrar outras alternativas, que foi começar a sair pra cafés saudáveis, que é sentar nós duas pra tomar café e comer gelatina zero. Pipoca, coisas alternativas que a gente podia se divertir, né? Ter algum tipo de prazer, mas não atrelar isso a uma comida calórica. E isso ajudou comigo com meu marido, que a gente começou a ter outras atividades. A gente descobriu novos hobbies, como fotografia, como caminhada, que foram hobbies que a gente precisou desenvolver para não ter que sair para comer. Nossa. E isso foi interessante, né? Muito interessante. Porque às vezes a gente coloca toda a expectativa da diversão na comida. E como é que tu acha que a Carol de quando começou o desafio é a mesma Carol de hoje? Não. Não tem como, né? Não tem como. Isso que eu acho louco, assim. Porque a Fernanda que começou o desafio já não é mais a Fernanda de hoje. Não. E tipo, eu me sinto muito mais livre e forte também, eu me sinto mais forte. Muito mais forte. Acho que mudou muita crença que eu tinha sobre a alimentação. Porque o que acontece? Há 2 anos atrás, eu fiz uma dieta e eu perdi 10 quilos. Né? E foi uma dieta bem restritiva. E logo depois que eu terminei a dieta, eu voltei a comer normalmente. Eu voltei a engordar.
E quando eu percebi isso, que eu tinha voltado a engordar, eu percebi que se eu voltasse a fazer dieta novamente, eu não podia mais só fazer uma dieta. Eu precisava mudar o meu estilo de vida. Então seria algo que seria para sempre. E isso estava fazendo eu postergar a dieta, porque eu sabia que quando eu iniciasse, eu não ia mais poder voltar atrás. Mas foi tão interessante esse nosso processo que fez eu realmente ter uma mudança de vida, porque foi uma dieta saudável, que eu não passei fome, mas que ao mesmo tempo mudou a minha mentalidade em relação à comida. Eu lembro que a gente meio que discutiu um pouco disso. A gente teve Não, vou ter que ter resultados, senão eu vou conseguir, eu vou desistir. E aí eu tenho que reduzir. Calma, amiga, vai dar porque certo. eu queria já fazer uma dieta bem maluca e ela, não, tu vai seguir a dieta da nutricionista. Tu lembra da frase? Não pode comer uma colher que não esteja na... E tu veio e falou assim, Fernanda, eu fico lembrando de tu falando isso pra mim. Como é que era que tu falou? Não pode comer uma colher de arroz a mais que não esteja na dieta do nutricionista. E aí quando eu ia servir o meu prato, assim, que eu tava calculando, e às vezes, sabe quando sobra um pouquinho de arroz e tu vai fazer assim? Que eu tenho essa mania, eu falo, não, bota hora. Ai, duas malucas, né? E acho que o ponto alto, então, do desafio foi que a gente colocou um prêmio para quando a gente finalizasse os 3 meses de desafio, que no fim o prêmio nem foi o ponto alto do desafio. Chegou no final do desafio, a gente nem queria mais o prêmio, porque a gente já tinha conquistado um corpo melhor, a gente já estava se sentindo mais forte, a gente já estava se sentindo mais saudável. Então, o ponto alto não foi o prêmio, mas foi importante o prêmio quando a gente iniciou o desafio. Sim, eu pensava no prêmio. Eu não pensava muito. Tu não pensava? Eu pensava bastante, pra mim, prêmios são importantes. Mas era interessante que eu ia ter uma compensação por aquela negação, né? Eu acho que eu talvez não pensava, mas no meu subconsciente eu tinha um prêmio, sabe? Isso. Eu acho que não era uma coisa que eu lembrava com muita frequência, mas é uma compensação pros meus nãos, sabe? Porque a gente teve que dizer muitos nãos, né? E aí, tipo, parece assim, eu tô só perdendo, não tô ganhando nada. Então eu acho que no meu subconsciente, não, eu vou ganhar alguma coisa lá na frente, eu vou ganhar, sabe? E aí eu fiquei de boa, eu tô ganhando alguma coisa. De boa não. Porque assim, gente, vamos ser bem honesta com vocês. Não é fácil, tá? Hoje, pra deixar bem claro, faz o que? Uma semana que a gente encerrou o desafio. E tipo, a gente já fez outros desafios juntas. A gente já começou, né? Já iniciamos um novo desafio. Que depois a gente conta pra vocês, é secreto também. Mas esse primeiro que a gente fez, a gente gostou tanto, tipo, do resultado, né? Não do processo. Lógico que o processo, pensando agora, eu gostei também. Tu gostou também? É que agora que a gente terminou o processo, parece que tá mais fácil, porque a gente já virou um hábito se alimentar melhor, eu não sinto mais aquela dor de ter que deixar de comer, né? E eu percebo também muito que uma coisa que aconteceu foi que muitas coisas que eu comia, eu nem comia porque eu achava bom, porque hoje eu nem gosto mais. Por exemplo, eu comia muito x-salada com maionese caseira, né? E uma adaptação que eu fiz foi o x-salada, trocar carne por frango e tirar maionese. Tá. E hoje eu não sinto vontade de comer a maionese caseira de salada. Eu olho assim e pra mim, antes pra mim aquilo era, nossa, meu Deus, a maionese. Eu adoro cachorro-quente. Não posso deixar de comer maionese. Bizarro, eu nunca negava um cachorro-quente. Nossa, pra mim foi muito difícil negar um cachorro-quente. E a gente participa de um grupo de convívio, né? Onde tem várias pessoas. E a gente teve acho que uns 3 cachorro-quentes. Nunca tinha cachorro-quente. Aí a gente fez o desafio e começamos a fazer cachorro-quente. Só pra eu dizer assim, não, obrigada. Isso, e a gente teve que negar muito isso. E agora já, tipo, eu olho. E agora mudou essa mentalidade, mudou. E eu acredito que a comida, ela é muito mais sobre isso. A gente tem mais resistência em mudar a nossa mente em relação à comida do que... É como se a gente tivesse resistência em mudar a cultura em que a gente cresceu. Porque fome, eu não passei fome. Não, gente. Eu passei vontade. Agora, fome, não. E o legal é que a gente lidou com emoções nossas, que nunca seriam lidadas. Tipo, coisas às vezes que eu ia descontar pro
brigar com meu marido, ou ia descontar de alguma forma, que eu acabava brigando, mas eu não tinha como camuflar, eu tinha que lidar com aquilo ali. Tinha que lidar com aquele sentimento, então meio que eu tive que amadurecer também. Sabe? Pra mim foi essa sensação de amadurecimento, de me sentir uma mulher mais forte. Responsável. Eu sou responsável por mim e pelo que eu como. Foi muito isso, né? Essa sensação de me sentir uma pessoa forte, de conseguir ter controle sobre algo que eu nunca tive controle na minha vida. E isso foi incrível, poder viver isso. E não sei se às vezes a gente projeta nas pessoas, né? Porque eu sempre tentei emagrecer, não conseguia, e eu achava que assim, agora eu vou contratar um super nutricionista, um super personal, e eles vão fazer eu ter a mudança de vida que eu quero. Parece sempre que é assim, né? E aí, tipo assim, nossa, eu contratei várias pessoas, e as pessoas realmente eram boas. Mas a questão é que não eram as pessoas. Era o fato de não conseguir eu assumir a responsabilidade. Exato. E acredito que tem muito essa conexão com o vício na comida mesmo, que é um vício, né? Então foi por isso que a gente até tirou a refeição livre, porque o nosso grande objetivo do desafio foi deixar de ter o vício na comida. E aí eu falei, como que uma pessoa que é viciada em algo, ela deixa de ser viciada em algo? Ela precisa se abster daquilo por um tempo, ela precisa ficar longe daquilo por um tempo. É verdade, isso foi, né? E aí eu falei, então nós precisamos ficar o mais longe possível da comida até que esse vício seja, até que sejamos libertas desse vício. E agora a gente vai compartilhar aqui 3 dicas, então, práticas para você que quer entrar nesse desafio, que vai olhar a descrição, que vai chamar uma amiga para participar desse desafio com você. Você vai receber aí 3 dicas práticas. Eu vou falar a primeira dica, que é: seja amiga dos refrigerantes zero, porque são uma forma de você ter prazer aí durante a sua dieta, né? Por mais que não seja saudável, a minha Nutri tinha incluído uma garrafinha de Coca zero por dia, então bem tranquilo. A Maitê faz parte da dieta também, né? E a segunda dica? A segunda dica que eu usei muito mesmo, foi morango. Nossa, eu comia muito morango. E quando dava vontade de doce, eu pegava o morango e botava uma colher de mel, que eu poderia usar que tinha na minha dieta pra usar na salada. Eu não usava na salada e usava na sobremesa com morango. Nossa, me salvou várias. E outra coisa que me salvou também foi a gelatina diet, né? A gelatina, porque ela era aqueles momentos que eu precisava comer em volume, que eu tava com fome. Depois da janta ainda ficava com fome, então eu ia lá na gelatina e isso me salvava também, né? Que são os alimentos que são muito baixos em calorias e eles podem ajudar a pessoa que tá em déficit calórico ali a aliviar esse processo, né? E se eu puder deixar um recado pra você invista no seu corpo, invista em melhorar a sua alimentação, isso vai mudar a sua autoconfiança, isso vai mudar vários aspectos da sua vida, você vai se sentir mais forte, entenda que você não está sozinha. E a Fê vai deixar um recadinho pra você também. E o que eu digo pra você hoje, meu conselho seria: lide com as suas emoções, não coma elas. Vai tratar ela. Lide com as suas emoções. E é isso, pessoal, muito obrigada. Para quem quiser entender como é que funciona esse desafio, é só ler aqui a descrição. Não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Um beijão e até a próxima!